Dia 15 de outubro de 2025, seja bem-vindo para mais uma leitura de Provérbios. Você que é novo no canal, saiba que Provérbios é um livro que foi escrito pelo rei Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, onde ele escreveu palavras de orientação para uma vida de sabedoria. Quando você abre o livro de Provérbios no capítulo 1, ele fala que eu escrevi o livro de Provérbios para colocar informações que vão ser úteis para pessoas que são muito jovens, que são inexperientes, que não sabem como tomar boas decisões na vida, para que consigam escolher um bom caminho, para que sejam bem-sucedidos. E ele também escreveu no capítulo 1 que aqueles que já são sábios podem aprender mais palavras de sabedoria e podem tomar decisões ainda melhores. Então, o livro de Provérbios é um ótimo livro para meditação, porque você pensa a respeito de várias questões a respeito da vida e pode tomar caminhos melhores e, dessa forma, ter uma vida próspera em todas as áreas. Tem um livro que conta que uma pessoa que medita todos os meses em Provérbios, depois de 2 anos, começa a tomar decisões mais inteligentes. E uma pessoa que faz isso, lê Provérbios e coloca em prática, procurando se aperfeiçoar todos os dias, depois de 5 anos, prospera em tudo que faz. Tem uma lógica nisso, que nós aprendemos as coisas por repetição. Aprendemos a falar, a andar, a tocar um instrumento, a falar uma nova língua, por meio da repetição. E quando você lê Provérbios todos os meses e repete, cada vez mais se aperfeiçoando e corrigindo o seu caminho, depois de 5 anos, você fez isso 60 vezes. Um ano tem 12 meses. 12 meses vezes 5 anos corresponde a 60 vezes que você leu e colocou em prática o livro de Provérbios. Então, o livro de Provérbios pode ser lido facilmente todos os meses porque ele tem 31 capítulos. Nós estamos em outubro, que tem 31 dias. Você pode ler um capítulo por dia. Cada dia que você lê, você anota num papel aquilo que você percebe que precisa melhorar e corrigir. No mês que vem você lê de novo e você vai tendo um progresso ao longo da vida. E nos meses que tem 30 dias, você pode ler os capítulos 30 e 31 no dia 30. No mês de fevereiro, você lê os capítulos 1 e 2 no dia 1º, os capítulos 8 e 9 no dia 7 e os capítulos 30 e 31 no dia 28. E assim você consegue completar todos os meses a leitura de Provérbios. Vamos agora à leitura de Provérbios capítulo 15. Provérbios capítulo 15 fala muito sobre o cuidado que nós precisamos ter com relação ao que nós falamos, a forma como falamos e o momento em que falamos. Fala muito, tem muitos versículos de Provérbios 15, se nós tivéssemos que dizer, diga em uma palavra, o que é que Provérbios 15 fala? Provérbios 15 fala que nós devemos tomar cuidado com as nossas palavras, o que nós dizemos, como dizemos e a hora em que dizemos. Então aqui o versículo 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então já o capítulo começa dizendo isso. Quando você tiver que falar, corrigir alguém, dizer alguma coisa para alguém, veja como você fala com a pessoa. Marque um momento em que a pessoa esteja calma, um momento em que você consiga, veja, planeje como você vai falar. Não vá para uma conversa com as emoções. E também nunca tenha uma conversa difícil quando você está influenciado pela emoção, pela raiva, pela mágoa, pelo ressentimento, pela ira, porque aquela conversa só vai gerar mais danos. Na hora
discussão dentro de um relacionamento conjugal, você deve dizer: vamos falar sobre isso depois. Elabore o que vai ser falado. Você pode falar o que precisa falar de uma maneira calma, de uma maneira branda. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura desperta, suscita a ira. Versículo 2: a língua dos sábios adorna a sabedoria, ou seja, a língua dos sábios se preocupa com a sabedoria, se preocupa com o que vai dizer. O sábio, ele procura ler mais livros, procura buscar conhecimento. Nós já lemos Provérbios 4. Provérbios capítulo 4 fala: a sabedoria é a coisa principal, adquira a sabedoria. Tenha curiosidade a respeito da vida para você ter vários assuntos para falar. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Estultícia significa tolice. A boca dos tolos derrama tolices. Versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. O versículo 3 aqui está dizendo: tudo que você faz vai receber o devido pagamento. Se você pratica o bem, você vai receber o bem. Se você pratica o mal, tenha certeza que você não vai escapar do pagamento daquilo que você faz, porque existe um Deus que olha em toda a terra e tudo aquilo que acontece na terra. Lembrando que, para aqueles que são novos aqui no canal, que nós estamos usando essas cores de maneira intencional. O roxo é para todos os versículos que falam sobre as nossas palavras. O laranja é para todos os versículos que nos trazem uma palavra de sabedoria. Então aqui a sabedoria do versículo 3 é que preste atenção no que você faz, porque Deus, os olhos dele estão sobre a terra. E você vai receber aquilo que você fizer. Versículo 4. Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Quando você tem uma língua, boas palavras, você traz vida ao seu redor. Quando você usa palavrões, palavras de xingamento ou palavras venenosas, perversidade é difamação, é injúria. Injuriar é diminuir alguém, desonrar uma pessoa, ridicularizar, xingar uma pessoa, injuriar. Ou quando você cria calúnia. Calúnia é quando você fala uma coisa, você fala que a pessoa praticou uma coisa errada que você sabe que ela não fez, para colocar a pessoa numa situação ruim. A perversidade nela quebranta o espírito. Então, uma pessoa que xinga outras pessoas quebranta o espírito, faz as pessoas ficarem tristes, quebra o espírito delas. Uma pessoa que difama, destrói a reputação, a fama das outras pessoas, está quebrando as outras pessoas, quebrando o espírito delas. Versículo 5. O tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Então o 5 traz uma sabedoria. Honre a correção das pessoas que amam você. O versículo fala do seu pai, mas o pai aqui pode ser o padrasto, pode ser o tio, pode ser o avô, pode ser aquela pessoa que cuida de você, um professor, de repente um pastor. O tolo despreza a correção de quem ama ele. Pode ser a mãe, porque tem famílias em que a mãe faz o papel de pai e mãe. Então, o tolo despreza a correção da pessoa que ama ele, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Aquele que escuta a correção, ele vai agir com prudência. Escute os conselhos que as pessoas dão a você. As pessoas que amam você se preocupam com você. O verde nós estamos usando para os versículos que falam do justo, da justiça. Então, no versículo 6, na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. O justo, vamos lembrar da pessoa que usa uma roupa justa. A roupa justa fica colada no corpo. O justo é aquele que
medita na palavra de Deus e fica colado em praticar ela exatamente como ela é. Então é na casa daquele que medita na palavra de Deus e aplica ela exatamente, existe um grande tesouro. Existe um grande tesouro. A pessoa tem paz, a pessoa tem prosperidade, a pessoa tem boa gestão dos recursos, porque todo aquele que medita na palavra sabe que tem que administrar bem aquilo que tem. Agora, nos frutos do ímpio há perturbação. O ímpio pode roubar, corromper, subornar, pode enriquecer, trapaceando e enganando. Ele pode ter muitos frutos, mas naqueles frutos existe perturbação. Ele sabe que fez coisas erradas. Ele sabe que pode ser descoberto a qualquer momento. Ele não dorme, muitas vezes. Outro dia escutei o testemunho de um ex-traficante de drogas. Ele disse que tinha uma mansão, carros importados, moto, mas ele não conseguia dormir porque quando chegava à noite ele pensava: a qualquer momento a polícia pode entrar aqui e eu posso ser preso. E de fato, depois de algum tempo isso aconteceu. Ele estava na mansão dele e a polícia descobriu o esquema dele e ele foi preso, ele ficou na cadeia. Na cadeia ele ouviu falar de Jesus, ele se arrependeu e hoje ele mora de aluguel, tem uma moto e trabalha honestamente. Mas no testemunho que ele contou, ele disse: eu hoje durmo em paz porque eu sei que tudo que eu tenho eu ganho pelo meu trabalho. Então, na casa do justo há um grande tesouro. Do que adianta ter riqueza que vem de desonestidade? Tesouro não é só sobre dinheiro, é sobre ter paz, é sobre ter uma família em que você pode dormir e saber que você tem a provisão de Deus e quando você morrer, você sabe que vai para o céu. Porque pior do que você viver uma vida com falta de paz é você passar a eternidade sem estar com Deus. Versículo 7. Os lábios dos sábios derramarão o conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. Então a boca daqueles que são sábios, daqueles que se instruem, que têm conhecimento, vão derramar conhecimento. Eles estão sempre buscando conhecimento, eles sabem o que estão falando. Mas o coração dos tolos não fará assim. O coração dos tolos é querer fazer o que bem entende e o que dá na sua cabeça. Os tolos dizem: deixa a vida me levar, não se intrometa na minha vida, eu não quero saber de conselhos, eu faço o que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Então, quem segue por esse caminho e não ouve as orientações da palavra de Deus, que é buscar a justiça, buscar a correção, acaba perecendo. Versículo 8. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Não adianta o ímpio, depois que pratica a coisa errada, o tráfico de drogas, por exemplo, chegar até Deus e dizer assim: vou dar muito dinheiro, vou construir uma igreja, vou dar uma grande ajuda para a igreja. Deus, o dinheiro vai ser útil para ganhar almas para o reino de Deus. É inegável que aquele lugar vai servir para Deus, para ganhar almas. Só que aquela oferta, aquele sacrifício não vai limpar o ímpio diante de Deus. Deus, enquanto ele não se arrepender e receber a Jesus e mudar os seus caminhos, Deus vai continuar olhando e dizendo: você continua em débito, você continua em dívida, você continua manchado, você continua sujo. Não vai tornar a pessoa limpa diante de Deus. A única forma de ficar limpo diante de Deus é se arrependendo e mudando os caminhos. Mas a oração dos retos é o seu contentamento. Agora, o reto, ele fala com Deus e Deus fica alegre em ouvir a sua oração, porque ele sabe que aquele reto está andando no caminho correto. Versículo 9. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Então Deus ama quem pratica a justiça. A justiça é fazer a vontade de Deus. O justo é aquele que se ajusta à palavra de Deus e pratica a vontade de Deus, que é a justiça. Então o caminho do ímpio é abominável ao Senhor. Deus detesta o caminho
errado, mas ele ama o que segue a justiça. Versículo 10. Correção molesta há para o que deixa a vereda. A vereda significa caminho. E o que aborrece a repreensão morrerá. Então veja, o versículo 10, vários versículos aqui estão falando, escute o conselho do seu pai, no caso da pessoa que ama você. E ele fala assim, que quem deixa a repreensão acaba morrendo. Agora o versículo 10 fala assim, correção molesta há para o que deixa a vereda. Aquele que deixa o caminho, quando ele recebe a correção, ele pensa, essa correção aí veio para me molestar. Molestar significa incomodar, perturbar. Então, para aquele que deixa a vereda, a correção é uma perturbação. E quem faz isso, aborrece a repreensão, morrerá. Versículo 11. O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. O versículo 11 está dizendo que até o inferno e a perdição, Deus tem controle sobre isso. Eles estão perante Deus. Então, você acha que esconde o que está no seu coração diante de Deus? Lá em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, nós já lemos, está escrito, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Então, aquilo que você tem no seu coração é que determina qual vai ser a resposta que você vai dar. Se o seu coração está cuidado, na hora em que você for xingado por alguém disser um palavrão para você no trânsito, você nem vai ligar. Mas se o seu coração está ansioso, nervoso, preocupado com muitas coisas porque você não lavou o seu coração quando acordou, você vai levar uma fechada no trânsito e é provável que você vai falar um palavrão e se alguém xingar você, de repente você até sai do carro para sair nas vias de fato com a pessoa e ainda corre risco de vida porque não lavou o coração. Então, é importante cuidar do coração, que de tudo que você deve cuidar, guarde o seu coração, porque é do coração que saem as respostas, as saídas da vida. Versículo 12. Não ama o escarnecedor. Então o 11 aqui, a sabedoria é, Deus sabe tudo que está no seu coração. Preste atenção no que você tem carregado no seu coração. Porque também, às vezes, você frequenta a igreja e no seu coração você não perdoa as pessoas. Tem alguém ali que você não perdoou. Tem alguma situação do passado que você carrega com raiva da sua vida. Você precisa colocar isso diante de Deus e dizer, Deus, trata isso no meu coração, para que o seu coração esteja puro, para que você possa ter o relacionamento com Deus. Em Hebreus, no capítulo 12, está escrito que não permitam que nenhuma raiz de amargura habite dentro de vocês, porque alguns, por meio dessa raiz de amargura, deixando que ela brote, acabam fechando o acesso a Deus, o relacionamento com Deus. Jesus disse que se você for ofertar e lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a oferta no altar, vai até ele, reconcilia com ele, e então você volta e apresenta a oferta. Então, até a oferta para Deus depende da sua paz de espírito com todos. Versículo 12. O outro pode até não te perdoar, pode até dizer, eu não te perdoo, mas o que importa é que você foi até ele e pediu perdão e disse, da minha parte, existe paz. Versículo 12. Não ama o escarnecedor aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. Então, o escarnecedor é aquele que brinca com a verdade, não quer fazer a coisa certa. Ele não ama o escarnecedor aquele que o repreende. Se você repreender o escarnecedor, ele não ama você. Ele vai odiar você e ele nem chega perto dos sábios. Versículo 13. O coração alegre, eu deixei aqui em branco, eu deixei o versículo 13 e o versículo 15 de branco, porque esses dois versículos falam sobre alegria e tristeza. Então veja o versículo 13. O coração alegre aformoseia o rosto,
mas pela dor do coração o espírito se abate. Você decide como vai estar o seu coração. Você pode pensar assim, mas é que a vida está difícil, por isso que eu estou triste. A vida pode colocar circunstâncias difíceis, mas quem decide como você encara essa situação é você. Pode perceber que tem pessoas que passam pela mesma situação, pessoas que estão no hospital, e uma delas está dizendo assim: eu sei que eu vou sair daqui, está mesmo com dor, sorrindo e brincando com a situação. E existe o outro que fica ali, abatido, dizendo: ah, eu já vou morrer. O coração alegre aformoseia o rosto. Aquele que tem bom ânimo, que encara a dor e a doença com o espírito alegre, ele consegue sorrir. Agora, aquele que fica com dor no coração, o espírito se abate. Tem até uma pesquisa dos médicos que mostram que os pacientes que têm mais fé conseguem se recuperar mais rápido. Então, quando você se achar triste, pensando em falar palavras negativas, pense: eu não vou falar palavras negativas, eu sei que eu vou vencer essa situação. Como que você pode vencer a situação? Fazendo a declaração da palavra de Deus. Como que funciona isso? Você está com falta de alimento na sua casa. Isso é um exemplo. Você fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu sei que o Senhor vai derramar as bênçãos e logo logo eu vou estar com os meus armários cheios, porque Deus está comigo. Então você declara a palavra: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na doença, você vai dizer: glória a Deus, o Senhor está me dando mais força e experiência. Eu sei que Ele já me curou. Então, declare a palavra. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração, quem fica sentindo a dor e deixa a dor dominar, vai ficar com o espírito abatido. Versículo 14. O coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Eu coloquei aqui em laranja, mas eu poderia ter colocado de roxo, porque a boca dos tolos se alimenta de tolice. Mas eu coloquei aqui em laranja por causa da primeira parte. O coração sábio buscará o conhecimento. Aquele que tem um coração voltado para a sabedoria, ele vai priorizar o conhecimento. Ele vai buscar saber a respeito das coisas para poder falar o que é bom. Agora, a boca dos tolos vai se alimentar de tolice. Estultícia significa tolice. Versículo 15. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Então veja que o versículo 15 tem uma relação direta com o versículo 13. O 13 fala: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. E o 15 fala: todos os dias do aflito são maus. Se você decidir seguir pela dor, pela aflição, vai acontecer uma coisa que está no versículo 15. Todos os dias do aflito são maus. Você não vai ter nenhum dia alegre. Todos os seus dias serão ruins. Todo dia vai ser horrível. Mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Ou seja, o que tem o coração alegre, todos os dias ele se satisfaz. E todos os dias ele tem um motivo de alegria. E isso é você que decide. Tem uma pesquisa que mostra que quando uma pessoa está triste, ela fica na frente do espelho e ela coloca um sorriso forçado e ela fica olhando para ela mesma, sorrindo e dizendo palavras de agradecimento pelo que ela tem recebido, o cérebro começa a reagir. Então faça isso. Quando não foque naquilo que está dando errado. Comece a lembrar: eu acordei com vida, o Senhor me tem dado visão, audição, eu posso falar, eu posso andar, Agradeça, eu tive uma noite de sono, consegui dormir,
Agradeça liste coisas que você tem para agradecer. E agradeça pelo que você tem. E declare palavras de vitória. Eu sei que isso aqui vai ser resolvido. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor está comigo na angústia. Ele é o meu socorro presente. Você pode usar o livro dos Salmos, o Salmo 23, o Salmo 46, o Salmo 121, o Salmo 42. Leia esses salmos. Versículo 16. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Temor do Senhor significa respeito absoluto ao Senhor. Então, melhor é o pouco com respeito absoluto ao Senhor. Ou seja, de maneira totalmente honesta, correta, justa e verdadeira. Do que um grande tesouro onde há inquietação. Do que ter muito dinheiro, mas você sabe que não foi por meios honestos. Versículo 17. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi gordo e com ele o ódio. Então, veja quais são as mesas que você tem sentado. Às vezes, sentar em uma mesa onde existe muito dinheiro não vale a pena se naquela mesa vem junto o ódio. Então, é bom você buscar prosperidade, buscar crescimento no seu profissional, na sua carreira, no seu negócio. Mas esse crescimento tem que vir com amor, honestidade, correção e verdade. Porque se for para sentar numa mesa onde existe o ódio, então é melhor a comida de hortaliça, é melhor você crescer pouco a pouco. É melhor o menos, que o menos é mais. Que você ter o menos no resultado, mas com mais paz, permite que você tenha condições de melhorar o seu negócio. Mas onde existe o ódio, só logo na sequência vem a destruição. Versículo 18. O homem iracundo suscita contendas. Iracundo é aquele que vive irado, aquele que dá lugar, aquele que tem pavio curto. O homem de pavio curto, que fica irado por qualquer coisa, suscita contendas. Ele sempre vai gerar guerra, conflito, problema com as pessoas. Mas o longânimo vem de longo ânimo, significa aquele que tem paciência. Ele não se irrita facilmente. Ele tem longo ânimo. Acontece uma coisa, ele fala assim: vamos resolver. Então, aquele que tem o longo ânimo apaziguará a luta. Aquele que tem paciência, ele vai dizer: calma, vamos resolver isso. Versículo 19. O caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos. Sebe aqui é uma parede, né? Então, o caminho do preguiçoso é como uma parede cheia de espinhos. Mas a vereda dos retos está bem igualada. Então, o caminho dos retos está bem certinho. O caminho do preguiçoso é difícil. Tudo é difícil para o preguiçoso. O preguiçoso, ele sempre dá desculpa. Ah, mas não dá. Ah, mas é muito difícil. Ah, mas eu vou ter que estudar demais. Ah, mas eu vou ter que deixar as minhas férias, eu vou ter que deixar as minhas madrugadas, eu vou ter que... O preguiçoso, ele sempre tem uma desculpa. Então, o caminho dele é difícil, mas a vereda dos retos, aqueles que fazem o que tem que ser feito, está bem igualada. O azul é a cor que nós estamos usando para falar de preguiça, de trabalho e de diligência. Diligência é fazer bem feitas coisas que precisam ser feitas. 20. O filho sábio alegrará seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. Então, o filho sábio traz alegria para o seu pai. O homem insensato despreza sua mãe. Esse versículo, ele mostra que você que é pai, você que é mãe, tem um compromisso de educar bem o seu filho, para que ele seja sábio e ele possa te trazer alegrias. E também fala sobre o filho: escute o seu pai, escute a sua mãe, para que você tenha sabedoria e dê alegria para eles. O versículo ele tem os dois lados. Versículo 21. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento. Estultícia significa tolice. Então, a tolice é alegria para o que carece, para o que tem falta de entendimento.
mas o homem sábio anda retamente. Então, aquele que tem sabedoria, ele tem prazer em andar corretamente. Versículo agora, o tolo tem alegria de fazer o que é errado. Por quê? Porque ele carece de entendimento. Então, o versículo 21, ele nos traz uma sabedoria. Você precisa buscar sabedoria. Precisa buscar entendimento das coisas. Porque quando você entender as coisas, você vai fazer a coisa certa. Veja aqui o versículo 21, algumas aplicações práticas. A tolice é a alegria para o que tem falta, para o que carece de entendimento. Então, a pessoa que come demais, ela tem alegria em comer demais. Ela fala que a vida é comer. Por quê? Porque ela carece de entendimento. Ela tem falta de entendimento de que se ela se alimenta mal, ela vai, né, comer muito pudim, muito bolo, muito açúcar, colocar muito açúcar no café. É muito gostoso. Então a pessoa fala isso é motivo de alegria, é muito bom comer. Mas ele tem falta de entendimento que o alimento não é para ser o nosso Deus. O alimento, ele serve para nos dar energia para o corpo. Serve para compartilhar uma festa, compartilhar momentos de alegria, num casamento, numa festa de aniversário, mas não pode ser o motivo da sua vida. O motivo da sua vida quando você come é compartilhar aquele momento com a família, com as pessoas, com os que estão casando, com os que estão noivando, com os que estão comemorando o dia do aniversário. É a união das pessoas junto com a questão da comida. Mas aquele que é tolo, que segue, né, a estultícia, a tolice, é alegria para quem tem falta de entendimento. Aquele que não entende o mal disso, que no futuro ela vai ter diabetes. A diabetes pode trazer cegueira, pode trazer problemas na circulação do sangue, pode trazer problemas para o coração, só por causa do açúcar. Então, e o excesso de alimentação faz a pessoa ficar acima do peso, e quando a pessoa está acima do peso, ela gera uma sobrecarga no funcionamento dos órgãos, no funcionamento do seu corpo. Então, a tolice é a alegria para quem tem falta de entendimento. Aquele que gosta, por exemplo, de assistir pornografia ou de viver em promiscuidade, em adultério, em vários relacionamentos. Ele pensa, isso é muito prazeroso, isso é muito bom. A tolice é a alegria para o que tem falta de entendimento. Ele não entende, ela não entende. Que quando vai se envolvendo com muitas pessoas, ela vai pegando hábitos e vai criando cada vez mais um pensamento que é corrompido, um pensamento de que as pessoas não têm valor, elas podem ser descartadas. E a pessoa fica com mais dificuldade de depois estabelecer um relacionamento firme e construir uma família. Porque a pessoa, quando surgirem os problemas, ela já não tem muita resistência. Ela fala, é só terminar aqui, ó. Não serviu para mim, não se, eu separo e já vou para outro relacionamento e está tudo certo. A pessoa considera isso correto, ela descarta pessoas. Por quê? Porque a estultícia é a alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Então aquele que tem sabedoria, ele anda retamente, ele anda retamente com prazer. Ele escolhe o que come, escolhe com quem sai, escolhe os ambientes que frequenta, escolhe como usa o seu tempo. A estultícia é muita alegria você assistir o que você quiser. Vou assistir aqui essa série, vou ficar aqui só assistindo televisão, só vendo vendo rede social, só vendo a vida dos outros. Então, a tolice é a alegria para quem tem falta de entendimento. Quem tem entendimento vai dizer, eu não posso jogar o meu tempo fora. Eu preciso usar o meu tempo prosperando. Eu preciso usar o meu tempo para estudar, para aprender, para crescer, para manter o meu relacionamento com Deus,
para ser generoso, ver quem precisa da minha ajuda, que eu possa ajudar. O que é sábio, ele anda retamente e anda retamente com alegria. Versículo 22. Onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Quando nós lemos Provérbios capítulo 9, nós falamos que a sabedoria tem 7 colunas. E as 7 colunas da sabedoria são a instrução, que é você buscar informações a respeito de vários assuntos, o conhecimento, quando você busca as informações, você vai formando uma base de conhecimentos. Aí depois o conselho. Quando você busca instrução e vai formando conhecimentos, você tem que conversar com pessoas que são experientes naquele negócio, porque elas são as conselheiras. Elas sabem como que alcançam os bons resultados, os melhores resultados. Então você tem que ter conselhos para que o seu conhecimento possa se fortalecer. Aí a quarta coluna é a inteligência. Você usa o seu esforço, a sua mente, com as informações que você colheu com a instrução, com o conhecimento teórico e com os conselhos, e você usa a inteligência para processar tudo e chegar no entendimento. Aí, quando você tem entendimento das coisas, você tem discernimento, facilidade de decidir como tomar uma decisão e, por último, vem a prudência, a capacidade de tomar a decisão exata, a melhor decisão. Então, o versículo 22 está falando: onde não há conselho, os projetos saem vãos. Você cria um projeto, mas você não fala com pessoas que têm excelentes resultados e você acaba colocando aquilo em teste. E o projeto acaba não dando certo. Mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Você cria um projeto, você busca instrução, conhecimento teórico e aí você conversa com vários conselheiros, que são várias pessoas que têm muitos resultados, e eles vão dizer a você: falta fazer isso, isso e isso. E se você corrigir, colocar em prática usando a sua inteligência, você vai ter entendimento, discernimento e vai ter a prudência para tomar a decisão correta. Versículo 23. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo quão boa é. Então o versículo 23 está dizendo: o homem que dá a resposta certa, ele se alegra na resposta da sua boca. Na verdade é assim: o homem que é sábio, ele fica alegre com a resposta que ele deu, porque ele sabe que aquela resposta é boa. O homem que é tolo, ele também fica alegre com a resposta que ele dá. Porque tanto o tolo quanto o sábio, quando eles dão a resposta, eles falam assim: ah, o tolo, né? Ele vai dizer assim: ah, eu respondi o cara. Eu respondi aquela afronta, respondi. E a pessoa fica alegre, fica feliz, porque ela acha que ela respondeu e que ela está por cima. Então o homem se alegra na resposta da sua boca. Daí vem a segunda parte do versículo 23. Mas a palavra que é dita a seu tempo, quão boa é. Então a pessoa fica feliz com a resposta que dá. Mas mais importante do que dar uma resposta é você prestar atenção em dizer a palavra certa e no tempo certo. Porque essa palavra que é dita no seu tempo, essa palavra é como ela é boa. Ou seja, como ela vai produzir resultado. Versículo 24. Para o sábio, o caminho da vida é para cima. Para aquele que se desvia, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Então, para o sábio, o caminho da vida é para cima. É sempre para cima. Todo o caminho que ele toma é sempre pensando para cima. Então vem uma situação ruim, ele pensa como resolver para cima. Ele nunca se deixa abater. Ele nunca vai pensar assim: ah, agora deu errado. Quem fala isso, agora deu errado, está agindo sem fé. Mas o homem sábio, ele vai dizer: Deus está comigo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se estiver cercado por inimigos, o Senhor está comigo, Ele é a minha rocha, Ele é minha torre alta. Ele me colocará numa rocha firme. Salmo 18. Então, versículo 25. O Senhor arrancará a casa dos soberbos, mas firmará a herança da viúva.
Então o Senhor arrancará o orgulho, mas ele vai firmar a herança da viúva, da pessoa que é vulnerável, da pessoa que depende dele. 26. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos limpos são aprazíveis. Aprazíveis significa que dão prazer. Então as palavras dos limpos dão prazer, mas para o Senhor até os pensamentos do mal são abomináveis para o Senhor. Mas as palavras dos limpos são aprazíveis. 27. O 26 nos traz aqui uma questão. Quais têm sido os seus pensamentos? Pensamentos do mal são pensamentos que o Senhor abomina. E esses pensamentos do mal aqui não é só pensamentos de praticar a maldade. Pensamentos do mal são pensamentos sobre você mesmo, sobre você mesma. Pensamentos do tipo: eu não posso, eu não consigo, eu sou muito fraco, isso não é para mim, eu nasci para desgraça, eu nasci para viver na pior. Ah, eu não tenho como seguir a Jesus porque eu sou muito pecador. Tem pessoas que têm esse pensamento. Eu já errei demais. Mas esse pensamento é abominável ao Senhor. Não existe erro que você tenha cometido que Deus não possa perdoar você. O Salmo 51 fala que Davi cometeu um adultério e matou o marido da mulher com quem ele adulterou, mas ele se arrependeu e Deus aceitou o arrependimento dele. E depois ele escreveu um Salmo 51 que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele chegou a pedir a Deus para criar nele um coração puro porque ele viu que o que ele tinha nos pensamentos era mal. Então você pode dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Peça para Deus criar em você um coração puro e Deus vai se agradar. Ele se agrada quando nós pedimos a Ele para sermos puros. Ele vai ajudar você a ser puro. Agora, os pensamentos do mal, pensamentos em coisas ruins, coisas que desagradam a Deus, e pensamentos de que você não pode chegar até Deus, são pensamentos que te afastam dele. Agora, as palavras dos limpos são aprazíveis, as palavras dos limpos dão prazer. 27. O que se dá à cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece as dádivas viverá. Quem vive cobiçando nunca fica satisfeito. Compra um carro, saiu outro modelo, eu tenho que comprar aquele modelo. Saiu o novo celular, eu tenho que comprar esse celular. Mora numa casa, não, mas eu já tenho que me mudar, eu tenho que comprar outra casa. O que se dá à cobiça perturba a sua casa. Nunca terá paz. Mas o que aborrece as dádivas viverá. Aquele que aborrece ficar recebendo presentes novos o tempo todo, vai viver. Você não precisa do último celular, a não ser que você use esse telefone celular para alguma coisa. Mas se você usa o telefone celular para coisas normais, você não precisa andar com o último modelo. Você pode ficar por algum tempo com esse telefone. Você não precisa o tempo todo trocar de carro. Você não precisa o tempo todo estar trocando do lugar onde você mora. Quem fica preso na cobiça gera perturbação na sua casa. A pessoa nunca fica satisfeita. Mas o que aborrece as dádivas viverá. Versículo 28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. Então o justo é aquele que se ajusta à palavra de Deus. Ele pensa o que vai responder. Mas a boca dos ímpios, dos que praticam a maldade, derrama em abundância coisas más. Fala muitos palavrões, fala muitas palavras negativas, fala muitas palavras ruins. Porque o ímpio não está nem aí porque ele fala. Ele fala e fala assim: eu falo o que eu quiser. O Salmo 12 fala sobre isso. O Salmo 12 fala sobre a língua fraudulenta. E fala assim: os ímpios, eles dizem: a boca é nossa, né? Nós falamos o que queremos. Versículo 29. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. Deus fica longe de quem pratica o mal. Ele só escuta a oração dos justos, dos que cumprem a palavra dele. Então,
O segredo de você ser ouvido na sua oração é caminhar com Ele. Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 59, ele escreveu: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não vos possa alcançar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, ou seja, os pecados que vocês praticam, fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça, para que ele não escute a oração de vocês. Versículo 30. A luz dos olhos alegra o coração, a boa fama engorda os ossos. Então, a luz dos olhos alegra o coração significa a clareza a respeito do que fazer na vida. Alegra o coração. Luz dos olhos. Clareza. Aquele que sabe para onde está indo, aquele que tem decisão, ele fica alegre. Ele sabe para onde ele está indo. Quem fica com dúvida, fica nas trevas, na escuridão, não sabe para onde está indo, fica com medo, fica com dúvida, fica com insegurança, fica com incerteza. Mas a luz dos olhos, aquele que busca sabedoria para aquilo que está olhando, para aquilo que está buscando, ele recebe alegria no coração. Ele acorda, ele sabe, hoje eu vou fazer isso, vou fazer isso. Tem propósito. E a boa fama engorda os ossos. Quando você tem um bom nome, né, engorda os ossos, significa que os ossos são a parte mais interna nossa. Engordar os ossos significa que você vai ter alegria, você vai estar bem. Versículo 31. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão a sua morada. Quem aceita a correção, aceita ser corrigido, vai morar no meio dos sábios. Vai estar entre eles. 32. O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Então veja, quem não aceita a correção está menosprezando a própria vida. E 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Temor ao Senhor significa o respeito extremo a Deus, colocá-lo em primeiro lugar. Aquele que coloca a Deus em primeiro lugar é a instrução da sabedoria. É isso que é a instrução da sabedoria. A instrução da sabedoria é: tema ao Senhor. A sabedoria fala para mim, fala para você. Coloque Deus em primeiro lugar e honre a Deus acima de tudo. Que fazendo isso, colocando Deus em primeiro lugar, você vai acertar o caminho. E diante da honra vai a humildade. Quer ser honrado pelas pessoas? Seja humilde. O humilde trata os outros com igualdade, trata os outros com consideração, trata todos com respeito, nunca fica achando ou se comportando como superior, como prepotente, dizendo que é melhor do que os outros, porque isso diminui os outros e acaba afastando as pessoas. Então, diante da honra, vai a humildade. Essa é a meditação de Provérbios, capítulo 15. E agora eu quero fazer um convite para você que ouviu essa mensagem e ainda não recebeu Jesus no seu coração. Deus enviou Jesus para a terra para morrer por nós. E nós temos pecados. Esses pecados aqui que nós lemos. Falamos demais, às vezes somos tolos nos nossos comportamentos, às vezes não perdoamos, não respeitamos o próximo, muitas vezes ficamos de pavio curto, xingando as pessoas às vezes. Enfim, nós somos pecadores, não há uma pessoa que não tenha pecados. Então Deus enviou Jesus para morrer na cruz e derramar o sangue dele para que nós tivéssemos um intercessor, aquele que intercede por nós. Jesus é o nosso intercessor. Quando você recebe Jesus como Senhor da sua vida e Salvador da sua vida, você está dizendo que recebe a salvação que ele dá pelo sangue que ele derramou na cruz. Quando você recebe essa salvação, você recebe o perdão dos pecados e você se aproxima de Deus, se torna filho de Deus. Quando você recebe Jesus, o seu nome é escrito no céu, em um livro que se chama o Livro da Vida.
Você pode ler sobre isso em Apocalipse capítulo 20. Lá está escrito que, no juízo final, Deus vai abrir os livros. E um dos livros é o livro da vida, onde estão os nomes dos que aceitaram o perdão de Jesus e que vão entrar diretamente no céu. Os outros livros são os livros das obras, onde estão anotadas todas as obras que foram feitas na terra e que serão usadas para julgar aqueles que não estiverem com o nome no livro da vida. Ou você aceita Jesus e recebe o perdão de todos os pecados e fica no livro da vida, ou você será julgado pelas suas obras. E aí Deus vai fazer o julgamento das obras e vai mostrar no final que nenhuma obra que você fez é suficiente para receber o perdão dos pecados. Então a pessoa será lançada no inferno. Isso está em Apocalipse capítulo 20. Então você tem duas opções depois dessa vida: o céu ou o inferno. As pessoas brincam com isso, mas se você levar em consideração que tudo que está na Bíblia, que Jesus disse que iria acontecer, está acontecendo, e ele disse para os discípulos que ele ia morrer e ressuscitar, e ele morreu e ressuscitou, então você pode ver que o que ele disse tem credibilidade. Ele disse: existe o céu e existe o inferno. E para entrar no céu, só entra aqueles que estão no livro da vida. E por último, você vai receber o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus morando em você. Enquanto você estiver aqui na terra, ele vai te ajudar a seguir a Jesus de maneira correta. Então, se você quer receber a Jesus e ter essas bênçãos, faça essa oração comigo. Essa oração você vai dizer com a sua própria boca que você quer que Jesus more em você e que você quer segui-lo por sua decisão. Então diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida que está no céu e marca com o teu sangue. E me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você tem o seu nome escrito no livro da vida, você recebeu o Espírito Santo, você pediu: me dá o Espírito Santo para te seguir eternamente. E o Espírito Santo, ele vai colocar um aperto no seu coração quando você fizer algo errado, ou estiver para fazer algo errado. Ele vai colocar um aperto dizendo para você como um aviso: não faça isso. Não minta, não engane, não se envolva em adultério, abandone a pornografia, abandone o pavio curto, ser uma pessoa que fica com ira de maneira fácil, perdoe as pessoas, ame o próximo, zele pelo seu casamento, cuide dos seus filhos e eduque eles na palavra de Deus, busque ser um filho obediente, ouvindo os conselhos das pessoas que amam você, aceite a repreensão. Nós lemos vários versículos falando que quem não aceita a correção tropeça. Então aceite a correção para acertar. Busque conselheiros na tomada das suas decisões. Os conselheiros vão trazer e apontar os caminhos melhores para você conseguir os seus resultados. E caminhe com Deus. O Espírito Santo vai estar com você. Você que não está participando de nenhuma igreja, procure uma igreja que prega que só Jesus é o nosso intercessor, que ele está vivo. Vá em uma igreja que anuncia que Jesus é o único digno de toda honra e adoração. Você não precisa adorar a nenhum anjo, a nenhum santo e a nenhuma imagem. Coloque isso de lado. Tire essas coisas da sua casa, porque o Salmo 115 fala que as imagens têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não apalpam e pés que não andam, e todos aqueles que os adoram se tornarão semelhantes a eles. E você não quer ser semelhante a uma imagem que está parada e não faz nada. Você tem vida, assim como Jesus está vivo e tem vida eterna, e está do lado de Deus intercedendo por nós.
fale diretamente com Jesus. Ele ouvirá a sua oração. Os próprios discípulos, Pedro, Tiago, João, todos eles ensinaram nas cartas que escreveram que somente em Jesus nós temos a salvação e que Ele é o alicerce, o fundamento principal de toda a igreja e de todo o reino de Deus. Pedro escreveu isso. Ele escreveu: Jesus é o único alicerce, o único fundamento sobre o qual o edifício da igreja foi construído. O próprio Pedro escreveu isso. Você pode ler isso em 1 Pedro, no capítulo 2. Leia lá na Bíblia e você verá que o próprio Pedro explica e ensina que o único alicerce é Jesus. Então, Deus abençoe a sua vida. Procure uma igreja que prega isso, que Jesus é o que salva, o que cura, o que liberta, é o alicerce e o fundamento da igreja. E caminhe buscando o conhecimento a respeito da vontade de Deus. Você conhece a vontade de Deus estudando a Bíblia, lendo a palavra. Na palavra, com a direção do Espírito Santo, você sabe o que é para fazer. E o Espírito Santo quer ajudar você a segui-lo até o fim, até a eternidade. Ele quer cuidar de você todos os dias, para que você consiga fazer a vontade dele e receber no final a coroa da vida, a coroa da vida eterna. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente. Mantenha-se firme na leitura da palavra de Deus, que isso vai te dar vida. Vida com abundância, que é a vida que Jesus tem para todos aqueles que o buscam. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente, na graça e paz de Cristo. Amém.